Capítulo 2. Miller. O detetive Miller voltou a se sentar na cadeira estofada, sorrindo gentil e encorajador, enquanto rabiscava para encontrar algum sentido na história da garota. Então foi só porrada. A sala cheia de fodões, gritando e se engalfinhando, a garota dizia, gesticulando. Como um número de dança, só que Bomme tinha o jeito de quem não sabia na dica de nada. Sabe como é? Havelock, parado ao lado da porta, pestanejou 2 vezes. O rosto contraído do homem se retorceu de impaciência. Era por isso que Havelock nunca se tornaria detetive sênior. E por ser péssimo no pôquer. Miller era muito bom no pôquer. Sei muito bem, Miller disse. Sua voz assumirá o sotaque de um residente dos níveis interiores. Gesticulou com a mão, fazendo o mesmo arco lento que a garota usará. Bomme não percebeu. Baixou a guarda. Baixou a maldita guarda, sim, a garota repetiu, como se Miller tivesse recitado um versículo do Evangelho. Miller assentiu, e a garota assentiu de volta como se fossem 2 pássaros fazendo a dança do acasalamento. A habitação alugada tinha 3 aposentos, banheiro, cozinha e sala de estar, pintados de creme com manchas escuras. A estrutura de uma cama de armar na sala de estar tinha quebrado e fora consertada tantas vezes que não retraía mais. Nessa proximidade do centro do eixo de rotação de Ceres, aquilo não era tanto resultado da gravidade quanto da massa em movimento. O ar cheirava a cerveja com leveduras e cogumelos. Comida local, então quem quer que tivesse sacudido a garota com força o bastante para quebrar a cama não a pagará o suficiente para o jantar. Ou talvez tivesse, e ela preferisse gastar com heroína, bebidas e comprimidos. Problema dela, de todo modo. E depois, Miller perguntou. Bomme murchou como se perdesse o ar, a garota contou com uma risada alta. Soluços de bater a cabeça, saca? Saquei, Miller respondeu. Agora, só fodões novos. Por cima. Estou fora. E Bomme? Os olhos da garota traçaram um caminho lento dos sapatos aos joelhos, chegando ao chapéu porco pie. Miller gargalhou. Deu um empurrão leve na cadeira, reclinando-se na gravidade baixa. Ele mostra, eu pergunto que sim, Miller disse. Como não? A garota respondeu. Por que não? O túnel lá fora era branco onde não estava sujo. 10 metros de largura, levemente inclinado para cima em ambas as direções. As luzes brancas de LED não pretendiam imitar a luz do sol. Cerca de meio quilômetro abaixo, alguém colidira com tanta força contra a parede que a pedra nativa ficara à mostra, e ainda não fora consertada. Talvez não fosse. Ali era uma área de escavação profunda, a caminho do centro do eixo de rotação. Turistas nunca vinham para cá. Havelock tomou o caminho até o veículo deles, saltando alto demais a cada passo. Não costumava frequentar níveis de baixa gravidade, e isso o deixava desajeitado. Miller viverá em Ceres toda a sua vida e, verdade seja dita, o efeito Coriolis a uma altura dessas também podia deixá-lo um pouco instável de vez em quando. Então, Havelock começou enquanto digitava o código de destino. Você se divertiu? Não sei o que quer dizer, Miller falou. Os motores elétricos ganharam vida, e o veículo deu uma guinada para frente dentro do túnel, fazendo guinchar de leve os pneus de espuma macios. Ter sua conversa Belter diante de um terráqueo, Havelock disse. Não consegui entender metade daquilo. Não eram Belters deixando o cara da terra de fora, Miller comentou. Era gente pobre deixando o riquinho de fora. E foi meio divertido, agora que você mencionou. Havelock gargalhou. Era capaz de ser provocado e seguir em frente. Era o que o tornava bom em esportes de equipe, em futebol, basquete, política. Miller não era muito bom em nada disso. Ceres, a cidade portuária do cinturão e dos planetas exteriores, gabava-se de ter 250 quilômetros de diâmetro, dezenas de milhares de quilômetros de túneis sobre túneis sobre túneis. Girando a 0,3 gramas, atrair as melhores mentes para Taiko manufaturas durante meia geração, e os Belters ainda eram bem presunçosos sobre isso. Agora Ceres tinha mais de 6 milhões de residentes permanentes, e com as mais de 1000 naves que atracavam por dia, significava que a população alcançava os 7 milhões. Platina, ferro e titânio do cinturão. Água de Saturno, vegetais e carne das grandes estufas mantidas por espelhos em Ganimedes e Europa, orgânicos da Terra e de Marte. Células de energia de Io, hélio, 3 das refinarias em Réia e Jápeto. Um rio de riqueza e poder sem igual na história humana atravessava Ceres. Onde havia comércio nesse nível, também havia crime. Onde havia crime, havia forças de segurança para mantê-lo sob controle. Homens como Miller e Havelock, cujo trabalho era guiar veículos elétricos por rampas amplas, sentir a gravidade falsa da rotação diminuir sob eles, e perguntar a extravagantes prostitutas de baixa renda sobre o que aconteceu na noite em que Bomme Chatterjee parou de recolher o dinheiro da proteção para a sociedade Ramo Dourado.
O primeiro quartel-general da Starrelite Segurança, Força Policial e Guarnição Militar da Estação Ceres, estava no terceiro nível da crosta do asteroide, com 2 km² escavado tão fundo na rocha que Miller podia subir 5 andares de seu convés sem deixar os escritórios. Havelock ligou o veículo enquanto Miller seguiu para seu cubículo, fez download da gravação do interrogatório com a garota e escutou o arquivo mais uma vez. Estava no meio da gravação quando seu parceiro chegou caminhando pesadamente. Descobriu alguma coisa? Havelock perguntou. Nada demais, Miller disse. Bomme foi atacado por um grupo de ladrões locais sem filiação. Acontece de um cara de baixo nível como Bomme contratar pessoas para fingir atacá-lo, para que ele possa derrotá-los como um herói. Melhora sua reputação. Foi o que ela quis dizer quando chamou de número de dança. Os caras que foram atrás dele eram desse calibre, só que, em vez de se transformar em um ninja durão, Bomme fugiu e não voltou. E agora? E agora nada, Miller falou. É o que eu não entendo. Alguém pegou a carteira da Ramo Dourado, e não há reembolso. Quero dizer, ok, Bomme é ficha pequena, mas, assim que começarem a pegar os pequenos, haverá menos dinheiro chegando até os grandes, Havelock disse. Então por que a Ramo Dourado não infligiu algum tipo de punição de gangue? Não gosto disso, Miller comentou. Havelock gargalhou. Belters, ele disse. Uma coisa fica estranha e vocês acham que todo o ecossistema está vindo abaixo. Se a Ramo Dourado está fraca demais para manter seus territórios, é uma coisa boa. Eles são os malvados, lembra? Sim, bem, Miller retrucou. Diga o que quiser sobre o crime organizado, pelo menos ele é organizado. Havelock sentou-se na pequena cadeira de plástico ao lado da mesa de Miller e se esticou para assistir à gravação. Ok, Havelock falou. Que diabos é baixou a guarda? Um termo do boxe, Miller explicou. É o golpe que você não vê chegar. O computador interrompeu a gravação e a voz da capitã Shadid surgiu nos alto-falantes. Miller. Você está aí? Havelock falou. Mau presságio. O que? A capitã perguntou, a voz afiada. Ela nunca superara muito bem seu preconceito contra Havelock por ser originário dos planetas interiores. Miller ergueu uma mão para silenciar o parceiro. Estou aqui, capitã. O que posso fazer por você? Encontre-me em meu escritório, por favor. Estou a caminho. Miller se levantou, e Havelock deslizou para a cadeira dele. Não falaram nada. Sabiam que a capitã Shadid teria pedido que os dois fossem juntos se quisesse que Havelock estivesse lá. Outra razão pela qual o homem jamais se tornaria detetive sênior. Miller o deixou sozinho com a gravação, tentando analisar detalhes como classe, estação, origem e raça. Trabalho de uma vida. O escritório da capitã Shadid era decorado em um estilo suave, feminino. Tapeçarias de tecido verdadeiro pendiam nas paredes, e o cheiro de café e canela vinha de um encarte no filtro de ar que custava cerca de 1/10 do que os produtos reais teriam custado. Ela usava o uniforme casualmente, o cabelo solto nos ombros, violando os regulamentos da corporação. Se alguém pedisse para Miller descrevê-la, as palavras camuflagem e mimetismo viriam à mente. Ela acenou com a cabeça na direção de uma cadeira e ele se sentou. O que descobriu? Ela perguntou, mas seu olhar estava na parede atrás dele. Não era uma prova surpresa, ela estava apenas puxando conversa. A Ramo Dourado está parecendo a gangue de Soiro ou a louca grega. Ainda na estação, mas, distraída. Acho que poderia falar assim. Está deixando coisas pequenas passarem. Menos bandidos em campo, menos execuções. Tenho meia dúzia de caras de nível médio que foram silenciados. Ele conseguiu a atenção dela. Morto? A capitã perguntou. Um ponta de lança da APE? Um ponta de lança da Aliança dos Planetas Exteriores era uma assombração constante para a segurança de Ceres. Vivendo da tradição de Al Capone, do Hamas, do IRA e da facção do Exército Vermelho, a APE era amada pelo povo que ajudava e temida por aqueles que cruzavam seu caminho. Parte movimento social, parte aspirante à nação e parte rede terrorista, faltava-lhe uma consciência institucional. A capitã Shadid podia não gostar de Havelock porque ele vinha de um poço de gravidade, mas ela trabalhava com ele. A APE o teria colocado em uma câmara de descompressão. Pessoas como Miller só serviam para receber uma bala no crânio, e uma que fosse de plástico. Nada que pudesse gerar estilhaços na rede de dutos. Não acho que seja isso, ele disse. Não tem cheiro de guerra. É. Honestamente, senhora, não sei bem que diabos é. Os números são grandes. Taxas de proteção caindo, jogos ilegais diminuindo. Cooper e Ariri fecharam um prostíbulo de menores de idade que funcionava no nível 6, até onde se sabe, ele não foi reaberto. Há um pouco mais de ações de independentes, mas, fora isso, tudo parece excelente. Só que está esquisito. Ela assentiu, mas seu olhar voltará para a parede.
Ele perdeu o interesse dela tão rápido quanto o conquistara. Bem, deixe isso de lado, ela disse. Tenho algo. Uma empreitada nova. Só para você. Não para a Veloco. Miller cruzou os braços. Nova empreitada, ele repetiu devagar. Isso significa o quê? Significa que a Starrelic Segurança aceitou um contrato de serviços separado da tarefa de proteger Ceres. Em meu papel de gerente local da corporação, estou lhe designando para isso. Estou demitido? Ele perguntou. A capitã Shadid pareceu aflita. É um dever adicional, ela disse. Você ainda terá as obrigações que tem agora em Ceres. É só um complemento. Olhe, Miller, acho isso uma merda tanto quanto você. Não o estou expulsando da estação. Não estou tirando você do contrato principal. É um favor que alguém lá da Terra está fazendo para um acionista. Fazemos favores para acionistas agora? Miller questionou. Você faz, sim, a capitã Shadid disse. A suavidade se fora, bem como o tom conciliatório. Seus olhos estavam escuros como pedra molhada. Certo, então, Miller cedeu. Acho que faço. A capitã Shadid ergueu seu terminal portátil. Miller tateou a lateral do corpo, pegou o próprio terminal e aceitou a transferência de feixe estreito. O que quer que fosse, Shadid estava mantendo fora da rede geral. Uma nova árvore de arquivos, intitulada J. Mal, apareceu na tela do detetive. É um caso de filhinha perdida, a capitã Shadid disse. Ariadne e Jules Pierre Mal. Os nomes deram um estalo nele. Miller pressionou a ponta dos dedos na tela do terminal portátil. Malkivikoski? Mercantil? Perguntou. Esse mesmo. Miller assobiou baixinho. Malkvik podia não estar entre as 10 principais corporações do cinturão, mas sem dúvida estava entre as 50. Originalmente, fora uma firma jurídica envolvida no fracasso épico das cidades da nuvem venusiana. Com o dinheiro desse processo que durou décadas, diversificaram e expandiram, em especial no ramo de transporte interplanetário. Agora, a estação corporativa era independente, flutuando entre o cinturão e os planetas interiores com a majestade régia de um transatlântico nos mares de antigamente. O simples fato de Miller saber tanto sobre ele significava que tinham dinheiro suficiente para comprar e vender homens como ele no livre mercado. Ele acabara de ser comprado. Eles têm base na Lua, a capitã Shadid explicou. Todos os direitos e privilégios dos cidadãos da Terra. Mas fazem muitos negócios no setor de transportes por aqui. E perderam uma filha? Ovelha Negra, a capitã contou. Abandonou a faculdade, envolveu-se com um grupo chamado Fundação Horizonte Distante. Ativistas estudantis. Fachada da APE, Miller falou. Associados, Shadid o corrigiu. Miller deixou passar, mas um lampejo de curiosidade o perturbou. Ele se perguntou de que lado a capitã Shadid ficaria se a APE atacasse. A família achou que era uma fase. Eles têm 2 filhos mais velhos com controle acionário, então, se Julie queria saracotear no vácuo intitulando-se Combatente da Liberdade, não havia dano real. Mas agora querem que a encontremos, Miller disse. Querem. O que mudou? Eles não acham adequado partilhar essa informação. Certo. Os últimos registros mostram que ela estava empregada na estação Taiko, mas mantinha um apartamento aqui. Encontrei a partição dela na rede e travei. A senha está em seus arquivos. Ok, Miller respondeu. Qual é minha tarefa? Encontrar Julie Mal, detê-la e trazê-la para casa. Um sequestro então? Sim. Miller encarou seu terminal portátil, rolando os arquivos abertos sem olhar bem para eles. Sentia um estranho nó nas entranhas. Trabalhava na segurança de Ceres havia 30 anos e não começara com muitas ilusões naquele lugar. A piada era que Ceres não tinha leis, tinha polícia. Suas mãos não eram mais limpas que as da capitã Shadid. De vez em quando, pessoas caíam de câmaras de descompressão. De vez em quando, evidências desapareciam dos armários. A questão não era tanto se era certo ou errado, mas se era justificado. Quando se passava a vida em uma bolha de pedra com comida, água e até ar trazidos de lugares tão distantes que mal se podia encontrá-los com um telescópio, era necessária certa flexibilidade moral. Mas ele nunca assumira um trabalho que exigisse sequestro antes. Algum problema, detetive? A capitã Shadid perguntou. Não, senhora, ele respondeu. Cuidarei disso. Não leve muito tempo. Sim, senhora. Mais alguma coisa? A dureza dos olhos da capitã Shadid suavizou, como se colocasse uma máscara. Ela sorriu. Está tudo bem com seu parceiro? A Veloc está bem, Miller disse. Tê-lo por perto faz as pessoas gostarem mais de mim por contraste. Isso é bom. A única mudança no sorriso dela foi se tornar meio grau mais genuíno. Nada como um pouco de preconceito compartilhado para criar laços com o chefe. Miller assentiu respeitosamente e saiu.
Sua habitação era no 8º nível de um túnel residencial com 100 metros de largura e 50 metros de jardins cuidadosamente cultivados atravessando a parte central. O teto abobadado do corredor principal era iluminado por luzes embutidas e pintado de azul, que a Veloca assegurava combinar com a cor do céu de verão na Terra. Viver na superfície de um planeta, a massa sugando cada osso e músculo do seu corpo e nada além da gravidade para manter o ar por perto, parecia um caminho rápido para a loucura. O azul era bonito, no entanto. Algumas pessoas tinham o costume da Capitã Shadid de perfumar o ar. Nem sempre com cheiro de café e canela, é claro. A habitação de Avelok cheirava a pão assado. Outros optavam por odores florais ou semiferomônios. Candace, ex-esposa de Miller, preferia algo chamado lírio da terra, que sempre o fazia se lembrar dos níveis de reciclagem de lixo. Nos últimos tempos, ele deixava sua casa com o cheiro vagamente adstringente da estação. Ar reciclado que passara por milhares de pulmões. Água da torneira tão limpa que podia ser usada em laboratório, mas que já recebera mijo, merda, lágrimas e sangue que receberia tudo de novo. O ciclo de vida em séries era tão pequeno que era possível ver a curva. Miller gostava disso. Ele se serviu de uma dose de uísque envelhecido, um licor nativo de séries feito de levedura manipulada, tirou os sapatos e se acomodou na cama de espuma. Ainda podia ver a cara feia de desaprovação de Candace e ouvir seu suspiro. Deu de ombros, como se pedisse desculpas para a lembrança, e voltou ao trabalho. Juliette Andrômeda Mal. Ele leu o currículo e os registros acadêmicos dela. Talentosa piloto de naves de corrida. Havia uma foto dela aos 18 anos em um traje espacial sob medida, segurando o capacete e uma bela garota com o corpo magro dos cidadãos da lua e longos cabelos pretos. Sorria como se o universo tivesse lhe dado um beijo. A legenda dizia que ela chegara em primeiro lugar em algo chamado Paris-Dorn 500J. Miller fez uma pesquisa rápida. Era algum tipo de corrida na qual pessoas bastante ricas se davam ao luxo de competir. A nave de corrida dela, a Porco Selvagem, batera o recorde anterior e mantivera a marca por 2 anos. Miller tomou um gole do uísque e se perguntou o que teria acontecido com a garota rica e poderosa, o suficiente para ter uma nave particular, para que acabasse em séries. Era um longo caminho entre competir em corridas dispendiosas e ser amarrada como um porco e enviada para casa em um casulo. Ou talvez não fosse um caminho tão longo assim. Pobre menina rica, Miller disse para a tela. Imagino que deva ser um saco ser você. Ele fechou os arquivos e bebeu em silêncio, sério, encarando o teto vazio. A cadeira em que Candace costumava se sentar e lhe perguntar sobre seu dia estava vazia, mas ele podia vê-la ali. Agora que ela não estava perto dele para fazê-lo falar, era mais fácil respeitar o impulso. Ela se sentia solitária. Ele entendia isso agora. Na imaginação dele, ela revirava os olhos. 1 hora mais tarde, o sangue já quente com a bebida, ele aqueceu uma tigela de arroz verdadeiro e feijão falso. Levedura e fungo podiam imitar qualquer coisa quando se tomava bastante uísque antes. Abriu a porta da habitação e jantou observando o tráfego que se curvava gentilmente. O segundo turno entrava e saía das estações de metrô. As crianças que viviam 2 habitações abaixo, uma garota de 8 anos e seu irmão de 4, encontraram-se com o pai com abraços, gritos, acusações mútuas e lágrimas. O céu azul brilhava com suas luzes refletivas, imutáveis, estáticas, tranquilizadoras. Um pardal voou pelo túnel, pairando de um modo que a Veloca assegurava ser impossível na terra. Miller atirou um feijão falso para o pássaro. Tentou pensar na garota mal, mas a verdade era que ele não se importava. Algo estava acontecendo com as famílias do crime organizado em séries, e isso o tirava do sério. Esse problema com Julie Mal era secundário.